números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar a ponta, tira gol! Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué. E deixou a bola passar na ponta, tira gol! Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. O Vila sempre teve, assim, uns torcedores muito corajosos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. Porque o ambiente era muito pesado, né? A emoção era muito grande naquela época. E foi o jogo todinho a gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Primeiro tempo tava 2-0 pro Riachuelo. Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como louco, com o rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção! Preparou! Correu e chutou. Irreverente e goleador, Túlio Maravilha chegou à seleção brasileira por seu incrível faro de gol. Com a amarelinha, Túlio não obteve o mesmo sucesso que com as camisas de Goiás e Botafogo, mas o artilheiro deixou sua marca. Túlio Maravilha teve o seu auge na seleção brasileira na disputa da Copa América de 1995. Não ganhou o título, é bem verdade, mas sua participação ficou imortalizada com o gol marcado sobre a Argentina após dominar a bola com o braço. O atacante goiano gosta de exaltar sua boa média de gols, de 13 tentos em 15 jogos pela seleção brasileira. Túlio só lamenta não ter disputado uma Copa do Mundo pelo Brasil. Sua ida para o Sion, da distante Suíça, pode ter afastado o atacante da Copa do Mundo nos Estados Unidos. E o destino não deixou que Túlio Maravilha fosse um dos tetracampeões mundiais. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. O futebol de Goiás e suas histórias na edição de hoje em clima verde amarelo. Respirando Copa do Mundo. Brasil, o país da Copa, o país do futebol. E em Goiás, nós temos um artilheiro verde-amarelo, Gerliezer Paulo, João Paulo de Medeiros, Vinícius Tondolo. Já que a missão do futebol de Goiás é resgatar as origens do nosso futebol, aproveitando o ambiente de Copa do Mundo, não dá para falar de futebol goiano e seleção sem falar dele, Túlio Maravilha, Rafael Bessa. Túlio, como é que foi a sua primeira convocação para a Copa do Mundo? Aonde que você estava? O que que você fez? Bom, eu estava no Goiás, 1990, o técnico era o Falcão, ele tinha acabado de ser premiado, né, chamado a ser treinador da seleção, e aí um jogo amistoso, Brasil e Espanha, lá, se não me engano, Santiago Bernabéu, onde a Espanha ganhou de 3-0 do Brasil,
Ainda bem que eu nem entrei, fiquei no banco assistindo aquele baile, quietinho. Falei, não coloca nessa fria não, Falcão. Deixa eu quietinho aqui. Então essa foi a primeira convocação. Ainda mais o que? Tinha 20 anos, 20 e poucos anos, e já entrei numa rascada dessa. E você tava no Goiás? Tava no Goiás. E 90. Como é que você recebeu essa convocação? Assim, onde é que você tava? Quem que te contou que você foi convocado? Rapaz, vai ser difícil lembrar, mas eu lembro, por 89, ser artilheiro do Campeonato Brasileiro, já me dava esse credenciamento de, você vai ser convocado. Seu nome tá bem cotado, porque se você é o artilheiro do campeonato, com 20 anos, né, 20 e poucos anos, então aguarde aí que teremos novidade. Aí eu não sei se foi através de uma rádio, eu devia estar em casa, né? Mas com certeza recebi assim com a maior alegria do mundo. A primeira convocação para a seleção principal foi fantástico. Sua família, como é que foi o tratamento da sua família? Como é que foi o sentimento do Télvio, dos seus familiares, falando, Túlio, parabéns, você tá convocado? Como se tivesse feito aniversário, né? Todo mundo dando os parabéns, ligação de parentes, de amigos, de treinadores das categorias de base na época. Então foi realmente um dia histórico, porque você ser convocado para uma seleção, representar seu país, só quem está lá dentro para saber, né, e mensurar essa ideia. Então realmente fiquei muito feliz. E quando chegou na seleção? Porque normalmente existia um preconceito assim com jogadores que não eram do Rio e São Paulo. O pessoal olhava para você com desconfiança E porque essa era a época do Túlio introvertido ainda, tímido. Exatamente. Se no Goiás eu já era tímido, quietinho na minha, imagina na seleção brasileira. Claro, fiquei super tímido, mas o pessoal recebeu. Eu lembro que o Américo Faria era o coordenador na época, sempre recebendo os atletas muito bem, deixando a gente à vontade. Os jogadores fomos se conhecendo, tinha muitos jogadores também novos, né? Não eram aqueles jogadores consagrados, tinha muita experiência. O Falcão estava naquela fase de renovação, então tinha muitos jogadores que já estavam jogando comigo na Toulon, né? Naquela seleção de Toulon, torneio de Toulon. Então a gente conheceu alguns, mas a gente sabendo que no futebol a linguagem é universal, então logo em seguida eu me senti à vontade. A seleção, Túlio, em 1990, já vinha de 20 anos sem conquistar uma Copa do Mundo. Havia uma pressão? Como é que era ser um jogador convocado pela seleção brasileira? Olha, existia pressão e aquele processo de renovação, né? Depois daquela decepção em 90 contra a Argentina, se fez realmente uma reciclagem total na seleção. Falava da era Dunga. Da era Dunga. Quer dizer, então tudo isso fez com que o Brasil fosse se reformulando, conhecendo novos jogadores, novos talentos, estavam se despontando. Então eu estava inserido nesse grupo e fiquei feliz. De repente ali estava nascendo uma oportunidade para que, quem sabe, futuramente pudesse ser convocado para a Copa do Mundo. E o que você lembra do grupo mesmo ali, dos jogadores? Quem era o presidente da seleção na época? Porque a gente sabe que tem o presidente lá dentro, né? Quem que era na época, rapaz, como vinha da Copa de 90, tinha Dunga, né, os mais experientes, Tafarel também era o mais experiente, o Aldair estava começando a inserir ali também, o Leonardo, aquele lateral, então ele já tinha aqueles atletas mais experientes, vindo de clubes grandes, alguns jogando na Itália, porque na Itália na época era o auge do futebol mundial. Então eram esses jogadores que eu me lembro. E você é convocado para o jogo contra a Espanha e ficou fora. Na verdade, sinceramente, por conta até do resultado, você não queria jogar, preferiu ficar fora? Não, na verdade, por conta do resultado, né? Eu acho que estava 15 minutos do segundo tempo, mas estava 3. Então, quer dizer, não adiantaria nem colocar mas eu acho que o Falcão se precaveu, falou, vou colocar mais 2 ou 3 ali para marcar, para pelo menos perder de pouco, né? Na estreia do Falcão já tomar uma goleada, eu acho que ia pegar mal para ele. E ele chegou para mim e falou, no final, não coloquei porque você viu. 3-0, não adiantava, a bola não ia chegar, aquela coisa toda, e então resolvi preservá-lo para próximos jogos. E você foi novamente convocado e no dia 17 de outubro de 90, o seu primeiro jogo com a camisa da seleção brasileira em Santiago, 0-0 com o Chile. Que lembranças te traz esse jogo? Minha lembrança foi que eu joguei apenas um tempo, foi logo no início. Eu lembro que nós treinamos na véspera
jogadas assim que favorecesse meu jogo, que era toque de bola, aproximação, porque eu não era um jogador de altura alta, de correria, era mais de posicionamento. E eu lembro que o Falcão fez um coletivo assim, né, antes do jogo, em minha função, jogador de aproximação. Tinha até o Neto, que jogava nessa época também, ele já estava também nesse grupo, mas tivemos poucas oportunidades e logo no início ali, um chute ou outro, o time não se jogou bem, tanto é que foi 0-0, e aí no segundo tempo ele resolveu fazer outras mudanças e eu acabei saindo porque realmente me senti um pouco assim sem espaço naquele jogo. Até assim, por ter sido no início da sua carreira, foi sua primeira oportunidade de um jogo internacional fora do Brasil. Isso mexia de que forma com você, assim, as brincadeiras com o passaporte, essas coisas? Não, o pessoal até brincava, né, com relação ao passaporte, porque eu tive que tirar, porque na época eu não tinha passaporte, a gente só fazia viagem aqui no Brasil mesmo. Aquela coisa de lanchinho já tinha passado na época, né? Pagar lanchinho do avião, porque eu já tinha feito o Campeonato Brasileiro em 88, mas em termos de passaporte não, eu tive que providenciar terno, aquela coisa toda. Tinha que usar, tinha que estar alinhado. Na época tinha que se apresentar de terno, né? Terno e gravata, então foi uma das primeiras experiências minha. Tanto é que depois, futuramente, em 95, eu já estava tarimbado. Foi o contrário, eu lembro do Iranildo, que jogou comigo no Botafogo, eu que fui lá e paguei o terno para ele, mandei fazer medida, que foi a primeira convocação dele, então eu me vi ali naquela época, o Iranildo também sendo convocado a primeira vez. Em 1990, Túlio, o Falcão estava ali começando sua carreira enquanto treinador na seleção brasileira. Como é que era o treinador? Como é que era o Falcão enquanto treinador? Como é que era o dia a dia? Olha, ele é muito elegante, né? Muito educado. O Falcão sempre foi um cara exemplo dentro de campo. Foi um excelente volante, né? Que chegava, fazia gols. Então, falar do Falcão como jogador, como profissional, era chover no molhado. Era só trazer boas lembranças. E como treinador também. Um cara visionário, que jogava pra frente, não tinha meio, gostava do time de toque de bola, que era o estilo, o perfil dele. Só que infelizmente não teve vida longa, né? Porque a seleção brasileira é resultado. E não é como hoje, que você pega um treinador, você tem 2-3 anos até ele trazer resultado. Naquela época não, era 2-3 jogos, se não agradou, já mandava embora. Então, infelizmente, ele não teve essa sorte na seleção. Túlio Maravilha, artilheiro do futebol brasileiro, do futebol mundial. Um goiano que fez história com a camisa da seleção brasileira. E o futebol de Goiás e suas histórias valoriza o feito deste nosso representante Vinícius Tondolo. Isso mesmo, Rafael Bessa, e você fica agora com o quadro Enciclopédia do Futebol. Curiosidades, estatísticas, fatos marcantes. Chegou a hora de abrir a Enciclopédia do Futebol. O goiano José Teodoro Bonfim de Queiroz estreou pela seleção brasileira em 9 de dezembro de 1987. Na oportunidade, o Brasil venceu o Chile por 2-1 no estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia. Na época, Zé Teodoro atuava pelo São Paulo. O goiano Idemar também foi convocado para aquela partida, mas ficou no banco de reservas e não entrou. O Brasil atuou com Gilmar, Zé Teodoro, Batista, depois Ricardo Gomes, Luizinho e Nelsinho, depois Eduardo, Douglas, Raí, que depois saiu para a entrada de Milton, que também viria a ser substituído para a entrada de Washington, Pita e Valdo, além de Sérgio Araújo e Renato. O técnico foi Carlos Alberto Silva. Pela seleção brasileira, Zé Teodoro ainda participou de mais uma partida. Um empate 1-1 com a Alemanha Ocidental, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.
Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Voltamos aqui no Futebol de Goiás e suas histórias para aproveitar o ambiente de Copa do Mundo e falar de futebol goiano. Túlio Maravilha é o nosso convidado aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, Rafael. Que tem um oferecimento, Vinícius, de tintas Colatex. Pintando com arte, você encontra as tintas Colatex, pintando de verde, amarelo Brasil, nas melhores redes de construção, nas melhores lojas de vendas de tinta. Vinícius. Bom, Túlio, a gente já falou sobre essa sua primeira convocação, a primeira oportunidade, elas foram acontecendo e veio o primeiro amistoso em casa, né, no estádio Serra Dourada contra a Tchecoslováquia. Como é que era o ambiente construído para essa sua estreia com a amarelinha em Goiânia? Foi muito bom, sabe por quê? Porque uma semana antes eu tinha acabado de fazer 6 gols contra o Anápolis, onde ganhamos de 10-0, e esses 6 gols me credenciaram para essa futura convocação, porque o treinador já era o Parreira, já não era mais o Falcão naquelas 2 primeiras convocações. Então nessa terceira eu já cheguei até pro marketing mesmo da seleção. Não, vamos convidar o Túlio, que é da casa, vamos atrair o torcedor pro nosso lado. Eles veio de um final de semana maravilhoso, fez gols, e aí vamos inseri-lo nessa convocação para que pudéssemos de repente fazer uma boa apresentação. E foi o que aconteceu, eu fui convocado, só que comecei no banco, né? Cabeludão. Esse dia vi uma foto minha lá de um hino nacional, cabeludão, rapaz, cabelo pra tudo quanto é lado. Tá na moda, né? Tava na moda, a força tava no cabelo. E aí tal, e jogo duro, aquela coisa toda. Eu lembro que faltando uns 15 minutos, 15 minutos do primeiro tempo, a torcida já gritava: Túlio, quer dizer, Parreira sentiu a pressão do torcedor goiano em minha função. E existia essa preocupação, já que o Brasil há muito tempo não ganhava um título mundial, de aproximar o torcedor da seleção, assim, você falou, ó, vamos convocar o Túlio, porque o Túlio tá em alta lá, tem identidade com o torcedor, já aproxima a seleção do torcedor, já deixa o torcedor goiano mais próximo da seleção? Sem dúvida, a comissão técnica, junto com a CBF, já estava vendo essa questão de trazer o torcedor, né, a motivá-lo a torcer para a seleção, visando ali já a futura a próxima Copa do Mundo. E se tratando de jogos amistosos dentro do Brasil, ele ia procurar de qualquer forma atrair o torcedor para o lado da seleção. Tanto é que me convocaram e ele surtiu o efeito, porque o estádio lotado, né, uma das poucas vezes que eu vi o Serra Dourada lotado, na maioria das vezes a seleção brasileira vem aqui, é casa cheia, e naquela ocasião não deu outro. Túlio, o Brasil ganhou esse jogo por 2-1. Depois do jogo, foi a sua vez de colocar o pessoal na cara do gol? Pois é, rapaz, foi 2-1, e eu lembro que quando tava 2-1, a torcida já gritando, e aí o Parreira me chamou, faltando 15 minutos, eu me lembro muito bem, faltando 15 minutos, pouco tempo, mas mesmo assim eu tive essa oportunidade. Eu lembro que tive uma chance na cara ali do gol, não sei, um bate-rebate ali, a bola sobrou pra mim e eu acabei isolando. Tanta vontade de fazer o gol, né? Dedicar a torcida, aquele empenho. Foi com tanta vontade, tanta gana que acabei isolando a bola. Foi uma das poucas raras chances que eu tive nesse jogo. E depois tentei ali fazer alguma jogada para servir os atacantes. Diferentemente dos jogos contra a Espanha, você contra também o Chile, você já estava um pouco mais ambientado à seleção brasileira. Lá no fundo, você já vislumbrava: eu preciso me consolidar na seleção porque em 94 tem Copa? A gente estava naquele processo de afirmação, né? A gente sabia que teria algumas oportunidades e que aquela posição ali, atacante, estava carente. Porque na época tinha Romário, tinha Bebeto, mas eles não foram bem aproveitados. O Careca já estava já meio que descartado pela idade. Então essa posição de número 9 estava vaga.
E aos poucos, mesmo jovem, eu almejava realmente chegar a me consolidar como um futuro atacante da seleção na Copa. E agora, voltando um pouquinho, quando saiu a convocação de 94, Bebeto, Romário, o próprio Ronaldo Fenômeno, o Mazinho foram jogadores convocados, próprio Viola. E aí, como é que você ficou? Você, apesar de ter a expectativa, eu quero ir para a Copa, você tinha consciência que tinha mais gente na sua frente nessa fila? Na verdade, quando eu cheguei em 94 da Suíça para o Botafogo, praticamente o grupo já estava formado. Porque tanto é que antes dessa convocação até a Copa só teve mais um amistoso. E eu ainda fui convocado para esse amistoso, que foi lá em Santa Catarina, contra a Islândia, né? Inclusive, acho que ganharam de 3-1, 3-0. E o Viola fez gol, porque já estava convocado. O Ronaldo Fenômeno entrou também, fez gol. E eu acabei entrando no finalzinho ali. Quase que deu para mim fazer o gol. Mas mesmo se eu fizesse o gol, praticamente já estava formado ali o quarteto, que era Romário, Bebeto, Viola e Ronaldo, né? Então, esse pouco tempo de Brasil é que realmente dificultou a minha ida para a Copa de 94. Vocês estão que sua passagem pelo Sion foi determinante para você ficar fora da Copa Claro, do Mundo. Sem dúvida. Eu fiquei 1 ano e meio lá praticamente nulo. Não acrescentou nada. Primeiro que o suíço não é vitrine nenhuma. Não é hoje, imagina naquela época. A comunicação era difícil também naquela época. Difícil, aquela coisa. Não tem hoje internet, Facebook, essa coisa. Hoje Ninguém sabia o que você estava fazendo. Nada. Hoje você faz um gol lá aonde? Cochabamba, em 1 segundo todo mundo já sabe que gol que você fez, gol de bicicleta, gol de calcanhar, gol contra. Então já tinha essa dificuldade de visibilidade. Então, 94 eu já sabia que só um milagre mesmo, só se alguém machucasse, aí sim eu seria a bola da vez. Seguindo essa linha até dos jogos aqui em Goiânia, nessa sequência, na cronologia, você teve uma nova oportunidade, foi com Brasil e Honduras, né, em 95, e a gente até já foi atração em uma das linhas do tempo do quadro aqui do futebol de Goiás. Foi a inauguração do placar eletrônico do estádio Serra Dourada, e você fez o gol de empate do Brasil e Honduras no Serra Dourada. E a emoção de fazer um gol em casa? Primeiro que aquele amistoso, pelo amor de Deus, nunca vi, é o dilúvio, nunca vi chover tanto na minha vida. Engraçado que teve até jogo, eu fiquei até com medo de ser paralisado, interditado, porque a drenagem do Serra Dourada foi aprovada ali na hora, porque era muita chuva, mas chuva... Vocês assistiram Noé? Não, ninguém assistiu Noé, não. Assisti. Então é mais ou menos aquilo ali, amigo, parecia um dilúvio. Mas mesmo assim, saímos atrás e conseguimos empatar através de um pênalti. E antes do pênalti, se eu não me engano, ou depois, eu quase fiz um gol de calcanhar nesse jogo. O goleiro pegou pelo rabo essa bola, meu Deus, torcendo para escapulir. E se não chovesse, eu tinha certeza absoluta que o nosso time era tão superior que eu poderia ter feito ali 2, 3, 4, sei lá, ia fazer uns 5 gols, que eu estava tão inspirado, tão motivado para aquele jogo, mas que infelizmente a chuva atrapalhou. Mas mesmo assim deu para marcar a nossa presença lá, fazendo gol de pênalti, chutando no meio do gol com força, né? Uma aposta daquela lá, não vou me arriscar a dar um tapinha, soltei o canudo e graças a Deus fiz o gol de empate. Você falou que na sua primeira partida com a camisa da seleção em Goiânia, essa já era a segunda, a torcida durante os primeiros 15 minutos já estava clamando por você, e na hora que você meteu a bola na rede, como é que foi a reação do torcedor? Foi fantástica, né? Ali foi uma coroação, fazer o gol no campo onde você começou, no Serra Dourada, na presença do seu torcedor, né? Do seu público, é fantástico, não tem palavras, não tem descrição para dizer essa emoção. Eu só fui pro abraço usando a camisa 7, já tava com a 7 lá, que era a mística lá do Botafogo. Então tudo isso fez realmente eu sentir muito feliz. Túlio, você falou aí que nesse jogo a chuva atrapalhou porque você estava com muita vontade e sem chuva você meteria vários gols. Você guardou essa vontade 1 mês depois, lá na Espanha, fez 3 gols com a camisa da seleção brasileira. Como que foi aquela partida? Rapaz, uma partida assim inesquecível, sabe por quê? Porque eu não ia jogar. Quem ia jogar era Bebeto e Viola. Aí não sei, com cargas d'água, o que aconteceu. Acho que o Bebeto sentiu mal no vestiário ou dormiu mal. Eu fui pego de surpresa. O Zagallo falou: Túlio, ó, é você que vai jogar. Eu falei: eu, Zagallo? Tomei até um susto. Ainda bem que eu tava sentado, senão eu ia desmaiar. Não você vai jogar porque o Bebeto sentiu mal. Então tá bom, então você e Viola como atacante. E um detalhe, naquele dia
contra o Valência, todo mundo estava de olho no Viola, porque o Viola seria o contratado por Valência logo depois, né? Mas falei, engraçado, né? Eu acabei fazendo 3 gols e o Viola que foi convocado, né? Geralmente é o contrário, né? O pessoal vai para ver um atleta, mas o outro destaca, fala, opa, em vez do Viola, vamos contratar esse cara aqui, esse cara é melhor. E no meu caso não aconteceu. Mas entrei, fiz 3 gols. Depois até de cabeça fiz gol do Leonardo, um gol bonito de cabeça. O Juninho Paulista me deu uma cavadinha assim do jeito que eu gosto. Eu cheguei de esquerda, uma sapecada bem no ângulo. O Zubizarreta, que era o goleiro do Valência na época. O terceiro foi um gol assim, tipo do Túlio, porque o Cafu cruzou, o goleiro rebateu, aí o Ronaldo Fenômeno chutou, a bola rebateu de novo, sobrou pra mim. Falei, toma, é desse jeito que faz. E fiz 3 gols, ganhamos de 4 e foi uma festa. E realmente ali eu me consagrei, né? Fazer 3 gols com a camisa da seleção, ainda fora do Brasil, é fantástico. Túlio, na sequência, nós vamos querer saber um pouco mais sobre essas suas passagens. Você tem muitas histórias na seleção também? Tem. Apesar de ser apenas 14 jogos, né? 15 convocações, mas 13 gols, tem história aí pra dar e vender. Daqui a pouco tem a Copa América. Tem Copa América no meio aí também, tá até esquecendo. Túlio Maravilha, goiano, artilheiro de 1000 gols. E é, sem dúvidas, uma história viva também da seleção brasileira presente no nosso cotidiano, Vinícius. E você fica com o quadro Linha do Tempo. Linha do Tempo. Década de 50. No dia 15 de junho de 1958, a seleção entrou em campo pela Copa do Mundo da Suécia e derrotou a União Soviética de Lev Yashin por 2-0. A seleção entrou em campo com Gilmar, de Sordi, Bellini, Orlando e Nilton Santos, Zito, Didi, Garrincha, Pelé, Zagallo e Vavá, que fez os 2 gols. Década de 60. Em 1966, o Brasil ficou no empate com a Tchecoslováquia no Rio de Janeiro no dia 15 de junho. Os gols da seleção foram marcados por Pelé e Zito e o time era treinado por Vicente Feola. Década de 80. Derrota no Maracanã por 2-1. Esse foi o saldo do amistoso da seleção brasileira com a União Soviética no dia 15 de junho de 1980. O time era treinado por Tele Santana e tinha Raul Plasman, Nelinho, Amaral, depois Mauro Pastor, Edinho e Júnior, Batista, Toninho Cerezo, Sócrates, depois Renato, Zico, Nunes, Zé Sérgio, depois Éder. O gol brasileiro foi de Nunes e Zico perdeu um pênalti. Década de 2000. A seleção brasileira jogou no dia 15 de junho de 2008 contra o Paraguai em Assunção e perdeu por 2-0 pelas eliminatórias da Copa do Mundo, sob o comando de Dunga. No ano seguinte, a seleção brasileira suou para bater o Egito por 4-3 na Copa das Confederações na África do Sul. Os gols brasileiros foram anotados por Luiz Fabiano, Juan e Kaká 2 vezes. O jogo marcou a estreia da seleção naquele torneio. Década de 2010. A estreia do Brasil na Copa do Mundo da África do Sul foi realizada no dia 15 de junho de 2010. O Brasil superou a Coreia do Norte por 2-0, com gols de Maicon e Elano. O time de Dunga tinha Júlio César, Maicon, Lúcio, Juan e Michel Bastos, Gilberto Silva, Felipe Melo, depois Ramírez, Elano, depois Daniel Alves, Kaká, depois Nilmar, Robinho e Luiz Fabiano. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Em clima de Copa do Mundo, Futebol de Goiás e suas histórias recebe na edição de hoje um goiano que vestiu a amarelinha. Vinícius Tondolo, Geliezer Paulo, João Paulo de Medeiros. Fala, Vinícius. Rafael, João Paulo, Geliezer e ouvintes do Futebol de Goiás.
ele não só jogou, não só vestiu, como fez história. E antes da Copa América, teve 2 amistosos em que você acabou fazendo gols contra Israel e contra a Polônia. 2 vitórias por 2-1, Israel foi em Tel Aviv, contra a Polônia foi em Recife. Como é que foi essa preparação para a Copa América, essa véspera de convocação, essa antecedência para a Copa América da Argentina, do Uruguai, né? É verdade, foi do Uruguai, Copa América em 95. Tivemos esses 2 amistosos, onde o Zagallo estava querendo consolidar o grupo, né, que queria fazer parte da Copa América. E eu lembro que nesse jogo de Israel, o país até estava meio que em guerra lá, a gente estava meio receoso. Eu estava doido para chegar no hotel, jogar e vir embora rapidinho. Tinha negócio de ficar saindo, dando voltinha, essas coisas. Homem-bomba, essas coisas? Nada, já, naquela época já tinha esse... Imagina hoje, né? Imagina hoje como é que é. Então, minha preocupação era essa. E nesse caso, tem uma particularidade que eu não estava bem 100%. E eu escondi a minha contusão do Zagallo, do preparador físico. Eu sou boba, eu tô doido para ser convocado. Eles me convocam, eu vou falar, não convoca não. Já tinha ficado fora da Copa anterior? Já tinha ficado de fora de uma Copa, sabe? Eu só numa perna só, eu não sou só assim, mas dá para jogar com uma. E foi o que aconteceu. Joguei só com a perna, tanto é que eu chamei o Ronaldo, que fizemos uma dupla de ataque. Falei, Ronaldo, seguinte, não fala pra ninguém não, mas eu tô meio baleado aqui da perna direita. Tô com uma distensão aqui, não tô dando conta, eu não vou aguentar o jogo todo. Então, segura a onda, você é garoto, jovem, tá doido pra começar, corre pra tu cotelada. Você fez o Ronaldo correr por você? Exatamente, você vê, no início da carreira, né, tem que obedecer o presidente aqui. Aí ele foi e tal, aí uma primeira bola que sobrou, rapaz, na entrada ali da meia-lua, eu ajeitei com a direita, porque eu não podia chutar, e cortei pra esquerda e tum, a bola bateu na trave, nas costas do goleiro e entrou. Ali acho que foi 1-0, começou no comecinho do jogo ali, um jogo difícil. Eu falei, pronto, dei meu recado. Agora, seu Zagallo, pode me tirar aí a hora que você quiser. Aí eu falei, não, realmente tô com dor, não dá conta, vamos trocar. Mas eu dei o meu recado. Mas como é que se escondia dor muscular, lesão naquela época? Porque hoje em dia tem tanto exame que não dá mais, né? Não, ainda bem, né? Naquela época ainda bem que não tem esses exames todos, essa tecnologia, porque na época era o seguinte, você tinha dor, era gelo e Voltaren. E uma injeçãozinha ali de B12 para camuflar. E como você é o médico, você sabe onde você sente a dor, qual o movimento. E muitos jogadores cansaram de fazerem isso nas suas carreiras. Mentiam uma contusão para poder jogar. Mas eu sabia que meio tempo eu dava conta. E pela minha característica, né, que não era muito de correr, então eu poderia fazer esse tipo de situação. Mas que não é aconselhável, não. Túlio, agora no dia 29 de junho, pouco mais de uma semana antes da estreia do Brasil na Copa América, jogo em Recife, a despedida antes da viagem para o Uruguai. 2-1 em cima da Polônia, 2 gols do Túlio Maravilha. Você queria ser o titular na Copa América? Ah, ali foi o passaporte, como se diz, carimbado, né? Não só para convocação, mas também como titular. Camisa 9. Ali eu já passei a usar a camisa 9, nem foi a 7 mais. Eu nem lembro. Aí é o seguinte, foram 2 gols, mas... E que gol, viu? Não foi qualquer golzinho, não. Eu lembro que esse gol do... Primeiro gol contra a Polônia lá no Arruda, foi lá do meio da rua. Foi tipo lá Roberto Carlos, foi um canhão, foi um míssil. O goleirão nem apareceu na foto. A hora que viu já era. Então ali tem uma foto marcante que foi o Dunga e o Jorginho, os dois abraçados do meu lado e eu no meio ali, quer dizer, já estava formado praticamente o time que ia estrear na Copa América de 95. Então esses 2 gols carimbou meu passaporte, não só para a Copa América, mas como titular. Camisa 9 ali já tinha dono, que era o Túlio Maravilha. E aí a seleção brasileira se prepara para uma competição que é uma competição tradicional, onde tem pela frente adversários tradicionais, e como é entrar como uma seleção favorita e ao mesmo tempo cobrada na Copa América? Olha, é responsabilidade, a gente sabia da tradição, o Brasil sempre é favorito em qualquer competição que vai jogar. O clima é semelhante a esse que o Brasil está vivendo hoje? É, semelhante, não tem essa. O Brasil, pela sua história, ele é favorito em qualquer lugar, né?
Tá certo que há alguns anos perdeu essa hegemonia, hoje, né, estamos em 6º, 7º lá do ranking, mas não importa. Quando se trata de uma competição internacional valendo mesmo, o Brasil entra como um dos favoritos, e não foi diferente naquele ano. E o Brasil tinha a obrigação de pelo menos chegar à final, e foi isso que aconteceu, mas para isso tivemos aí vários obstáculos. E até um deles, o Equador, o outro a Colômbia. Você acabou marcando o gol na vitória por 3-0 da Colômbia, mas acho que o que mais marca é aquele Brasil-Argentina 2-2. O antes, o durante o jogo, aquela rivalidade, aquela coisa assim, tinha aquelas declarações polêmicas também de um lado e do outro, já era uma coisa assim bem mais séria? Não, já era uma coisa mais séria. Primeiro que eu não era titular, né? Nesse jogo eu comecei titular, não fui bem na estreia, depois entrei no segundo tempo, fiz um gol na Colômbia e tal, e aí o Zagallo ficou na dúvida se usava eu contra a Argentina ou não, e eu acabei ficando no banco. Então eu ficando no banco, eu já não virei o centro das retenções, então não tive nenhuma oportunidade de provocar os argentinos, né? Então fiquei quietinho na minha, bonitinho, só esperando. Se tivesse oportunidade, você provocaria? Eu ia prometer gol, né? Como sempre fiz, né? Dar nome ao gol, aquela coisa toda, mas foi até bom porque eu fiquei quietinho lá na minha, e o jogo correndo, né? Aquela coisa de mata-mata, Brasil e Argentina, quarta de finais, era uma final antecipada, e aí a Argentina faz 1-0 com o gol do Balbo, se eu não me engano, o Batistuta, um frango até do Tafarel, aí depois o Brasil empata com o Edmundo, e aí depois a Argentina vai e faz 2-1, e aquela coisa, aquela tensão, vamos pro segundo tempo, e um frio danado, e todo mundo lá com cobertor, no banco de reserva, todo mundo torcendo, eu com meu gorrinho lá, falei, ai meu Deus, já pensou se o Zagallo me chama aqui, e faltando 15 minutos e não dá outra, né? Túlio Maravilha, oh meu Deus, essa oportunidade que eu queria, vamos lá. Você tinha convicção que você ia jogar bem? 15 minutos era tudo ou nada, eu só precisava de uma chance, né? Eu falei, eu só preciso de uma chance ali, já pensou contra a Argentina? E aí a hora que ele me chamou, eu falei, meu filho, ele mal falou, tudo bem, não preciso nem falar mais nada, tudo bem, vai lá e faz o que você sabe. E aí corri lá, 15 minutos, primeira bola já cheguei dividindo com o Simeone, que hoje é treinador do Atlético Madrid aí, batia mais que cachorro doido, e aquela rivalidade da Ayala, o argentino, um timaço também, Balbo, Gabriel Batistuta, o Goicoechea, defensor dos pênaltis lá da Copa de 90, então quer dizer, a Argentina completa, e aquele cruzamento do Jorginho ali, meio que longo, eu rapidinho meti ali no braço, no bíceps, né? Ninguém viu, todo mundo parou, e eu dei uma cavadinha por cima do goleiro, fui pra comemoração, e só vi os argentinos reclamando, e o bandeirinha correndo pro meio do campo, e o juiz lá falando, no peito. Você ficou na dúvida se ele marcaria o gol ou não? Não, eu gol? Como bom atacante, a primeira regra de um grande atacante, finaliza a jogada, espera finalizar, se vai ser gol, se não vai, é problema do juiz, é do bandeirinha, faz de conta que não viu nada, e faz o seu gol, e deu certo. Já pensou se eu paro ali, eu mesmo ficar na dúvida? Então, essa é a regra número 1 do grande artilheiro, é conferir a jogada até o final. Teve nome esse gol que você fez em cima da Argentina? Teve. Aí sim, na coletiva fui o protagonista, né? Mas antes disso teve aí a cobrança de pênalti, aquela coisa toda. Tiramos a Argentina nas cobranças das penalidades. E aí fomos pra coletiva. Aí perguntaram, e aí, o Maradona fez o gol em 86, La Mano de Dios, aquela coisa. Beleza. Ele fez La Mano de Dios e eu fiz com La Mano da Virgem Maria, que é a mão de Deus. Aí a galera foi pra loucura, né? Aí não deu outra, só deu nós nas páginas. Aí passou da Argentina, tinha semifinal com os Estados Unidos e a final onde você também foi protagonista, né, Túlio? Contra o Uruguai, os donos da casa. No tempo normal, você conseguiu fazer um empate? Gol de peito, agora foi de peito. Peito mesmo. Foi peito mesmo. O jogador do Edmundo lá que foi chutar pro gol, errou a bola, deu na orelha da bola e eu... bem colocado, foi de peito, os uruguaios reclamou, achou que foi de mão, não, foi peito direito, e aí 1-0 pra nós. E aí nesse jogo eu lembro também que teve um gol legítimo nosso lá, não sei quem que fez o gol, que era pra ser o 2-0 e sacramentar, e o juiz anulou. Então ali a gente já viu uma conspiraçãozinha ali da arbitragem, Uruguai, né, Nacional de Montevidéu, estádio lotado, aquela coisa toda. Aí infelizmente no finalzinho, lá faltando uns 5 minutos lá, o cara lá faz um gol de falta, rapaz.
o Tafarel fez aquele golpe de vista, sabe? Vai, não vai, mas ele foi bem. O cara chutou bem e aí fomos pros fatigos dos pênaltis. Pois é, e aí nessa penalidade, você que já era o rei do Rio, né? Tinha sido intitulado, teve a chance de ser o rei da América. Por que não deu certo? Pois é, eu não lembro se foi só eu que errei ou teve mais alguém. Só eu, né? Então eu fui protagonista também, né? De herói a vilão, né? Mas é aquela coisa, só erra quem bate, né? E eu tive a personalidade. E olha que eu fiz o certo. Chutei naquela pressão toda. Eu falo, vou encher o canudo aqui e seja o que Deus quiser. Só que aí foi pro lado direito. E ele também acertou o canto. E nenhum filho da mãe lá errou o pênalti também, né? E o Tafarel não tava num dia inspirado, né? Mas tudo bem. Mas todo mundo achava que pronto. Aí o Túlio... A vida na seleção estaria encerrada, mas logo em seguida, né, veio outras convocações e por coincidência foi o ano onde eu fui artilheiro e campeão do Brasil. No bloco final nós vamos falar sobre essas suas últimas convocações, só que antes eu queria fazer uma pergunta aqui aberta para você, principalmente com relação à sua carreira. Foi uma das suas dificuldades? Foram as cobranças de pênalti? Olha, porque isso ficou marcado em alguns pênaltis decisivos. Alguns, mas como eu te falei, eu entrei no seleto grupo aí do Platini, do Baggio, do Messi, do Cristiano Ronaldo, do Romário, do Zico, do Pelé, quer dizer, os grandes jogadores erraram, porque eu ia ficar de fora, né? Então, também tô dentro desse seleto grupo aí, mas com certeza, se eu tivesse feito 90% dos pênaltis que eu perdi, eu já tava com 1.020 gols. Túlio Maravilha! Artilheiro goiano, vestiu a amarelinha, viveu a pressão de conviver com o favoritismo da seleção brasileira, tal como a seleção tem vivido na Copa do Mundo do Brasil. Túlio Maravilha é o nosso convidado especial hoje, Vinícius. Isso mesmo, Rafael, que figuraça! Agora você fica com o quadro Biografia. Biografia. Os personagens da nossa história. O paulista de Cruzeiro Max Esteves Pereira foi um dos personagens mais interessantes do futebol goiano na década de 40. Ele atuava no gol e também no comando de ataque. Max jogou no Goiânia de 1944 até 1951. No ano seguinte, defendeu o Inhumas. Em 1953, Max atuou na União Comércio e Indústria. Em 1947, Max passou por uma situação inusitada. Jogando no gol, o Goiânia perdia para o Inhumas por 3-0. O goleiro se contundiu e, como as substituições não eram permitidas, ele foi jogar no ataque. Incrivelmente, marcou 3 gols e empatou a partida em 3-3. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Em clima de Copa do Mundo do Brasil, Futebol de Goiás e suas histórias está recebendo Túlio Maravilha, que nos representou com a amarelinha, Vinícius Tondolo. O Futebol de Goiás e suas histórias tem o oferecimento de tintas e texturas Colatex, pintando com arte. Rafael Bessa, Geliezer, João Paulo e Túlio Maravilha. O que dizer dessa passagem sua pela seleção brasileira? Foi uma passagem, embora não ampla, muitos jogos, mas pela média de jogos e de gols, excepcional. Exatamente, é uma passagem marcante, como você próprio falou, pela média, pela quantidade de jogos e gols, é uma das melhores médias, se não for a melhor média. Vocês podem pesquisar aí nos seus arquivos aí, eu vou cobrar de vocês, que vocês são especialistas nisso, vai buscar lá nos anos 30, no século passado, até nos dias atuais, quem é que tem essa média aí? 14 jogos e 13 gols, quase 1 por 1, né? Porque uma eu fui convocado, mas nem entrei. Fiquei só no banco lá, só presença física. Mas passagem marcante, e uma delas, nada melhor do que com esse gol, né?
La Mano de Virgem Maria contra a Argentina. Então isso realmente marca a sua passagem pela seleção brasileira. O que você queria ter tido a oportunidade de fazer e não fez com a camisa da seleção? Olha, a oportunidade era que disputar uma Copa do Mundo. Como eu te falei, 94 estava pertinho, mas por ter passado muito tempo fora e só 6 meses de Brasil ali, o grupo já estava fechado. Eu acho que ali caberia o Túlio Maravilha, de repente até no lugar do Ronaldo, que seria um novo prodígio, né? Ou até mesmo do Viola, mas não aconteceu nada de anormal, né? Nenhuma contusão, então não tive essa sorte. Já em 98, não estava, poderia ter sido convocado, mas não estava num bom momento. Em 98, e depois a sequência de indefinições, né? Joga num clube, depois no outro, 6 meses num, 6 meses não teve aquela regularidade, dificultou demais as minhas futuras convocações. Então, infelizmente, foi isso o pecado do Túlio Maravilha na seleção, não ter jogado uma Copa. Agora há pouco, no bloco anterior, nós falamos sobre a sua participação na Copa América, a participação da seleção brasileira, e aí, olhando aqui no seu retrospecto, nos nossos arquivos, você ainda disputou um amistoso contra a Argentina, 1-0, esse jogo aconteceu no dia 14 de novembro, e um mês depois, o seu último jogo contra a Colômbia, 3-1 em Manaus. E onde eu fiz 2, né? Onde eu fiz 2 gols, quer dizer, encerrei o ano da seleção com chave de ouro, sendo artilheiro da seleção em 95, totalizando 63 gols em jogos oficiais, juntando Carioca, 27, Campeonato Brasileiro, 23 e 13 gols com a camisa da seleção só naquele ano de 95. Então, realmente um saldo muito positivo. A amarelinha não amarelou para mim, né? Só faltou esse título de 95 da Copa América. Mas isso prova de que nem só de glórias vive os heróis, né? Tem que ter batalhas perdidas, como errar um pênalti, como errar um gol feito. Mas vai lá e ter a oportunidade de fazer o gol do título, ser artilheiro e voltar a dar a volta por cima. Qual que é o tamanho do peso que cai sobre os ombros de um jogador de defender uma seleção em caso como o Brasil está jogando? Olha, é muito grande. Da mesma maneira que você tem essa oportunidade de se consagrar, da mesma forma você tem a maneira de ser perseguido aí pelo resto da sua carreira. O Barbosa morreu lá atrás, né? O exemplo que eu ia te dar agora. O Barbosa morreu com esse peso, né? Então tomara a Deus que o Brasil possa sair dessa síndrome do maracanaço e que possa realmente calar as outras seleções e que possa, se for campeão, dedicar a memória do nosso querido Barbosa. Túlio, e essa Copa do Mundo no Brasil? Ela tá com cara de que o Brasil vai ser campeão? Olha, eu tô dizendo para todo mundo, o mais difícil não é o Brasil ser campeão, o mais difícil é o Brasil chegar à final. Porque se o Brasil chegar à final, não tenho dúvida nenhuma que vai ser hexacampeão mundial. O difícil é chegar lá, porque vai ser se não a maior dificuldade em termos de quartas de finais, oitavas de finais e semifinais, porque só vai pegar pedreira, só vai pegar seleções favoritas ao título. Então esse é o grande desafio do Brasil, chegar à final. Olhando a sua história mesmo na seleção, você conviveu com a concorrência muito pesada, jogadores assim de alto nível como Romário, Ronaldo, Edmundo, Bebeto, Sávio, entre outros, né? Que teve o próprio Elber, vários Amoroso, vários jogadores, Luizão, e por aí vai. Viola. A gente ia ficar aqui o dia inteiro falando nomes. Na última Copa o Brasil sofreu com isso, né? Tinha o Fred e olhava pro banco, tinha o Grafite, né? Então assim, eram opções que não eram tão ricas como antigamente. Para essa Copa é talvez a mesma coisa. Como que você vê a situação dessa posição? Por que você acha que chegou a esse ponto de não formar tantos craques lá no ataque? Isso é devido, sabe o que é? A entre safra, as divisões de base. Hoje os jogadores estão preocupados mais com a força física, é jogador de correria, vai para um lado, vai para o outro, e se perdeu-se aqui a referência, perdeu-se aquele jogador matador, o exímio, né? Tipo Romário, Túlio Maravilha, Evaí, né? Serginho Chulapa, Careca, aqueles jogadores que não precisa sair muito da área, né? Que tem em 2, 3 toques condições já de finalizar, pensar rápido. Então hoje é o quê? Força física, é correria e baixa a cabeça. Então geralmente atleta que corre muito pensa pouco.
Então essa é a grande dificuldade, né, do Brasil na Copa passada e nessa. Mas vamos torcer para Deus que pelo menos o Fred, que é o último dos moicanos aí, que tem esse faro de gol, que tem essa característica de matador, que fique lá, meu filho. Fique lá que daqui a pouco a bola vai aparecer e que você não se machuque. Esse é o nosso grande desejo. E até entre os convocados, a gente vai observando assim, que para esse setor é Fred e Jô. E até nessa linha da falta, você acha que pelo Fred ser o último dos moicanos, ele não indo bem, pode acabar de vez com essa característica do jogador? Vai acabar, porque é o que eu te falei, não tem... E aqueles que aparecem, logo são vendidos, e aí já nem se ouve mais falar. Quando aparece já é naturalizado espanhol, já é naturalizado italiano, quer dizer, o Brasil peca muito nisso, tem que formar grandes jogadores aqui e fazer que eles permaneçam aqui para ter identidade. Agora, se faltar um Fred, o próprio Jô que tem essa presença diária, a gente vai ter que conviver com o Neymar correndo para os lados, o próprio alegria nas pernas lá, o Bernard, né? Correria para tudo quanto é lado. E na hora de botar a bola para dentro é que vai fazer falta. E o Neymar? O que você pode me falar do Neymar? Você não acha que tem uma responsabilidade grande demais num garoto jovem que vai para a primeira Copa do Mundo? Muito grande. O Neymar, eu já falei, ele vai estar pronto para 2018. 2018 com 25 anos, 25 para 26, aí sim, o Neymar você pode cobrar ele desequilibrar, ele ser um Messi, né, ser um Maradona devido às proporções, porque ele sim vai estar mais experiente, vai estar tarimbado, fisicamente vai estar melhor. Agora, jogar todas as responsabilidades no Neymar, no Brasil, e só ele ali, vai ser difícil. É um risco? É um risco. Tem que ter muita personalidade, tem que estar muito iluminado, muito abençoado para dar tudo certo. E já agradecendo mais uma vez, agora você é presença VIP aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, manda um recado pro torcedor brasileiro. O que você fala pro torcedor que tá vendo a sua seleção jogar em casa e com um risco? Ou ganhar um título e entrar para a história, ou vivermos um novo Maracanã? Esquecer agora os problemas, a Copa já está aqui, vai acontecer, queira ou não queira, por uma minoria de pessoas, esqueça os protestos, porque logo em seguida tem as eleições, daí sim é o momento de protestar, de dar a resposta, lá nas urnas, que não vai adiantar nada os protestos nas mediações do estádio, porque ele vai tirar o foco da Copa do Mundo. Já está feito, não adianta choramingar, agora é torcer. Temos que torcer para dar tudo certo, porque como você falou, se der errado, quem vai sair perdendo com isso são todos nós. Jogadores, comissão técnica, vocês da imprensa, nós ex-jogadores, e o Brasil vai perder, porque aí mais uma seleção vai ser campeão do mundo, mais uma seleção vai chegar próximo do nosso pentacampeonato. Túlio Maravilha, mais uma vez, esteve atendendo o Futebol de Goiás e suas histórias. Muito obrigado, Túlio. O Brasil vai ser campeão? Se Deus quiser, ex-campeão. Vinícius Tôndolo, Gerliezer Paulo, João Paulo de Medeiros, o Futebol de Goiás e suas histórias, verde e amarelo na edição de hoje. E agora você fica com o quadro Museu do Gol. Hora de vibrar, é hora de se emocionar. E atenção que vamos repetir o gol. Números contam a história do espetáculo. 8 minutos do clássico do ano. Vai, Jair pode marcar a ponta, tira gol. É hora de Museu do Gol. No dia 17 de julho de 1995, quartas de final da Copa América, o Brasil enfrentou a Argentina. A seleção brasileira perdia por 2-1, quando Túlio Maravilha dominou a bola com o braço esquerdo e deixou o jogo empatado. A narração do gol é de José Carlos Araújo, da Rádio Globo.
Ainda agora Zanetti, driblou de novo, perdeu para Roberto Carlos, rebote do Sampaio, da Limpa, devolveu para Roberto Carlos na canhota, tenta no contra-ataque, faz lançamento na direita, para Edmundo, um bolão sensacional, recolhe Edmundo, tem que partir para dentro, ainda Edmundo, partiu na primeira, vai cruzar, atrás a bola para Jorginho, seleção não tem penetração, cruzou na área, Túlio ajeitou com o braço, o árbitro parou, entrou! Brasil! Túlio ajeitou com o braço esquerdo, o árbitro disse que foi com o peito. Esse é irmão, esse é camarada. Aos 35, Túlio empata. Agora Brasil 2, Argentina 2. Valeu, Gilson. Alô, galera do Brasil, é conosco, tudo é nosso. Que se dane, 2-2. Valeu, artilheiro, Túlio maravilha, nós gostamos de você, E o adversário fazia uma tremenda pressão, sofria como um louco com o rádio colado no pé do ouvido. Fica por aqui a edição de número 20 do programa Futebol de Goiás e suas histórias. Agradecemos a audiência de Maxwell Silva e a colaboração do amigo Vinícius Moura, direto de São Paulo, ele que é um dos idealizadores deste projeto. Críticas, sugestões ou contribuições de arquivos e imagens, acesse nossa fanpage no Facebook ou via e-mail no futeboldegoiás@gmail.com. Tenha um bom domingo e até o próximo final de semana. Preparou, correu e chutou.